Hugo Souza tem atuação monumental e classifica o Corinthians nos pênaltis para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Já pela Libertadores, o Fluminense consegue tirar também nos pênaltis o Grêmio. Bem, hoje eu vou começar aqui pela análise da Sul-Americana e depois eu vou para Fluminense e Grêmio. Comentando inicialmente as escalações tanto de Corinthians quanto de Bragantino. O Corinthians ele veio com aquela escalação básica de 3 zagueiros, né? Pelo jeito o Ramon Dias ele realmente gostou agora definitivamente dessa escalação. E muito provavelmente vai usar ela até o final do ano, né? Creio eu, a não ser que comece a dar extremamente errado. E o time ele veio com Hugo Souza, Kaká, Gustavo Henrique e André Ramalho. Dessa vez o Félix Torres foi o poupado. Matheus Bidu, que parece que passou na frente do Hugo, né? Na questão da titularidade. E Fagner, meio campo de Charles e Ian Gustavo. E aí você tinha meio que 2 meias, né? O Garro e o Coronado. E mais à frente o Giovani jogando meio que como um centroavante, também caindo pelas pontas. Já do lado do Bragantino a gente tem uma ausência aqui muito pesada, que é justamente do Elinho. Ele sentiu, né, no aquecimento mais ou menos, e ele ficou fora do jogo. E cara, você vê realmente que no decorrer da partida o Bragantino ele sente uma falta absurda do Elinho. O Bragantino ele é quase inerte sem o Elinho. Chega a ser bizarro a diferença que o Elinho faz nesse time do Bragantino. E aí veio com o Fabrício, uma linha de 3 zagueiros, né, com o Luan Cândido, que era um lateral, mas também caía para fazer essa zaga. Eduardo Santos e Douglas Mendes. Nathan Mendes, Lucas Evangelista, Lincoln e Vitinho. Sacha, que entrou no lugar mais ou menos do Elinho, né? Thiago Borbas e John. Bem, o início do jogo ele já mostrou mais ou menos o que seria o primeiro tempo num geral. O Bragantino ele estava atrás no resultado, então ele já começa o jogo fazendo aquela pequena pressão, né, para ver se consegue achar um gol numa bola bandida logo nesse início de jogo, para botar fogo, né, definitivamente na partida. Só que o time ele não consegue fazer nada nesses primeiros ataques e logo ele assume uma postura extremamente reativa. O Bragantino ele basicamente sentou na defesa durante todo o primeiro tempo e ele tentava sair no contra-ataque quando o Corinthians dava espaço, só que mesmo quando o Corinthians dava espaço, o Bragantino ele não saiu com qualidade. E aí o Bragantino ele basicamente foi inerte nesse primeiro tempo inteiro. Sentiu muita falta do Elinho, mas no geral a estratégia do Caixinha ela foi extremamente fraca. Essa estratégia realmente ela não deu certo. De só tentar esperar o Corinthians abrir espaços e aí realmente sair no contra-ataque. O Bragantino nesse primeiro tempo ele foi patético, ele não fez praticamente nada. Já pelo lado do Corinthians, cara, você via assim, um time novo. Cara, é engraçado porque esse primeiro tempo do Corinthians, ele deixa um gosto na boca do torcedor de por que o time ele não repete isso nas outras competições, nos outros jogos. Cara, foi um primeiro tempo que o Corinthians ele pressionou, o Corinthians ele marcou muito bem, o Corinthians teve jogadas ensaiadas, o Corinthians teve cruzamentos, o Corinthians teve triangulações, o Corinthians teve finalizações muito boas. O Corinthians ele fez um primeiro tempo, cara, muito bom, mas assim, muito bom mesmo. E você vê o time fazendo isso nas Copas e você se questiona, cara, por que o time tá nessa situação no Brasileiro? É alguma questão psicológica dos jogadores? Porque não faz sentido. O time joga tão bem nessas Copas, tanto na Copa do Brasil quanto agora na Sul-Americana, que você realmente se questiona. Beira o inacreditável. Cara, é inexplicável. Eu não sei se os jogadores eles saem com uma pressão muito grande pro jogo pelo Brasileiro, por conta justamente da situação que o Corinthians se encontra, mas, cara, eles têm que virar essa chavinha, pô, porque o Corinthians ele consegue desempenhar nessas Copas. E assim, joga um time muito similar. Esse time aqui do Corinthians hoje, ele pode muito bem ser considerado no time titular. Se ela você coloca talvez o Mateuzinho no lugar do Fagner, e se volta o Alex Santana e entra talvez no lugar do Charles, pronto. É muito bem um time titular do Corinthians. Então, cara, eles têm que virar essa chavinha, pô. O Corinthians não tem que estar onde ele está no Campeonato Brasileiro atualmente, e os jogadores eles mostram que eles têm capacidade para realmente sair dessa situação. Só que no Brasileiro eles não desempenham. Isso aí é realmente um fato muito curioso. Só que para essa partida de hoje, o Ramon Dias ele fez uma coisa muito interessante. Eu cobrava pro Corinthians que Igor Coronado e Rodrigo Garro jogassem juntos durante basicamente todo o ano. Só que eu ficava me cobrando também bastante, porque eu não via que o time com os dois jogando teria consistência defensiva. Só que com essa escalação que o Ramon mandou ontem pro jogo, com esses 3 zagueiros, os 2 volantes, eu vejo que eles tiveram, cara, uma liberdade. Eles não tinham mais que voltar para marcar tanto. Eles tinham essa liberdade para construir. E, cara, é incrível como o Coronado e o Garro, eles se entendem bem. Eles conseguem fazer tabelinhas, conseguem fazer triangulações com a chegada de outro jogador. Cara, é uma qualidade muito boa. São os 2 jogadores que, tecnicamente, são os melhores do Corinthians. Eles realmente têm que jogar juntos. Claro, tem uma questão física, né, porque o Coronado, ele sofre bastante com lesões. Já o Garro, ele muitas vezes ele é sobrecarregado, porque se não ter o Coronado, o Garro ele tem que basicamente resolver tudo do Corinthians. Todas as jogadas do Corinthians na ausência do Coronado passam pelo Garro. E ele às vezes se vê um pouco sobrecarregado. Só que o Corinthians ele conseguiu desempenhar nesse primeiro tempo com essa escalação aqui futebol.
perfeito para o que o Corinthians pode fazer. E é um futebol que ele tem que ser replicado em mais jogos. E naturalmente, esse futebol tão bem jogado do Corinthians rendeu frutos. O time ele chegou num bom contra-ataque, né, com o Fagner, que ele acaba cruzando a bola, só que ninguém acaba finalizando ela, para do outro lado do campo com o Matheus Bidu. O Matheus Bidu ele vê o Garro livre ali na intermediária, toca a bola pro Garro, o Garro ele arma o chute, finaliza e a bola acaba desviando no zagueiro do Bragantino, né? E aí deslocou completamente o goleiro Fabrício do Braga e fez 1-0 pro Corinthians. E o Garro ele vem melhorando cada vez mais nessa finalização da intermediária. No time do Antônio Oliveira, ele fazia muito pouco isso. Na minha opinião, até o Antônio ele puxava o Garro muito para trás, né? E aí acabava que essa parte ofensiva dele não florescia. Mas agora, cara, você vê que com o Ramon Dias ele fica mais perto da área, ele ajuda mais o time na construção realmente ofensiva. Ele não tem que pegar essa bola ali na intermediária defensiva e levar basicamente sozinho, fazendo algumas tabelas raras e correndo para a intermediária ofensiva. Você vê que agora ele tem essa liberdade para trabalhar a bola no ataque. E naturalmente isso aí vai gerar muitos mais gols e assistências para o Garro. Como foi o exemplo de ontem, como vem sendo o exemplo nos últimos jogos do Corinthians. O Garro ele vem sendo cada vez mais importante para o Corinthians. E cara, é uma contratação que ela foi muito assertiva. A gente pode ter muitas críticas quanto ao trabalho do Augusto Melo, que realmente não é bom até agora. Só que em quesito de contratação, o Garro e o que eu vou falar mais pra frente, né, o Hugo Souza, são dois acertos de baita acertos, viu? E o primeiro tempo, ele continua nesse cenário até o final. O Corinthians, ele criando bastante chances. Na minha opinião, o Corinthians poderia ter saído desse primeiro tempo aqui, assim como no jogo de ida, com 2-3-0, só que o time ele acabou desperdiçando muitas chances, né? Porque o Corinthians, ele criou pra fazer um placar elástico, só que acabou não fazendo. Isso aí veio cobrar no segundo tempo. O Bragantino, ele, no intervalo, assim como foi no jogo de ida, o Pedro Caixinha conseguiu acertar o time, viu as deficiências e armou o time para conseguir jogar um futebol melhor no segundo tempo, aproveitando mais dos vacilos do Corinthians e também avançando essa linha. O Bragantino, que no primeiro tempo ele estava muito defensivo, estava com o bumbum sentado na defesa, agora ele estava indo pro ataque, ele estava com uma linha alta pressionando o Corinthians no campo do Corinthians. Já pelo lado do Corinthians, eu vejo dois fatores. Primeiro, o Corinthians ele é um time que ele está disputando 3 competições, tá com um calendário complicado e o time, eu acho que ele também já tá começando a sentir um pouquinho dessa queda física. Tanto que o segundo tempo eu vejo muito disso. O Corinthians, ele cai fisicamente. Isso é um problema também pro time, porque eu vejo muitas vezes que o Corinthians ele não desempenha um futebol que ele desempenhou no primeiro tempo, no segundo tempo muitas vezes, né? Por conta justamente dessa queda física. O Corinthians ele não consegue se manter bem fisicamente 90 minutos para praticar um bom futebol durante todo o jogo. E o segundo ponto, né, aí tem que ser ressaltado, o Ramon Dias ele vem fazendo um bom trabalho, só que ele foi muito mal nesse segundo tempo. Primeiro, ele coloca o time muito defensivo e ele não tem ousadia nenhuma nas modificações que ele faz. Ele troca lateral por lateral, volante por volante, ponta por ponta. E naturalmente o Corinthians ele acabou perdendo o controle do jogo. O Bragantino ele foi aos poucos aumentando o seu volume, até que por volta de 70 minutos sobra uma bola ali na intermediária, uma bola bandida, né? E o Eduardo Sacha pega de primeira na veia e faz um golaço. Aí o Bragantino ele tem aquele ânimo e agora começa a aparecer o grande nome dessa eliminatória, que foi o Hugo Souza. O Bragantino ele poderia ter empatado no agregado bem antes desse gol do Sacha, por exemplo, e principalmente depois do gol do Sacha ainda ter passado à frente no placar, né? Só que o Hugo ele apareceu com defesas importantes e pontuais, principalmente em escanteios ou até em alguns chutes que acabavam desviados por parte do Bragantino. E o Bragantino ele continuava em cima, porque agora, né, realmente, você tem aquele ânimo de ter feito gol e você vai pra uma bafa. E poucos minutos depois, você tem um escanteio e o Luan Cândido ele consegue cabecear, né, subiu mais alto que todo mundo. Não vejo falha da zaga do Corinthians, por exemplo, nesse lance. E ele cabeceia para fazer o 2-1 e aí a partida vai para os pênaltis. Assim, se o Corinthians ele é eliminado nesse jogo, depois de todo esse contexto, eu acho que ia ficar um clima bem pesado na Neoquímica Arena. Porque você tem a vantagem e você começa a dormir, né? Você abdica mais ou menos do jogo no segundo tempo. E aí o time ele vem, pressiona e acaba conseguindo virar a partida em uma faixa pequena de tempo, né? O Bragantino ele virou em 5 minutos mais ou menos. Eu acho que o Corinthians no início das cobranças de pênalti, ele deu uma sentida nisso aí, né? Você tem o André Ramalho, que é um jogador experiente, que fez mais uma boa partida, perdendo o pênalti. E aí eu nem consigo criticar muito o André Ramalho, porque ele vem resolvendo realmente a zaga do Corinthians, juntamente com o Hugo Souza, por exemplo. Eles deram um up para essa defesa do Corinthians, que vem sofrendo menos. Então eu não consigo dar uma crítica muito grande pro André Ramalho. E aí as cobranças de pênalti foram desenvolvendo. O Bragantino ele tava com 100% de aproveitamento, já o Corinthians já tinha batido 5 pênaltis e tinha errado uma. E aí você vem a última cobrança, quando aparece realmente a estrela do Hugo. Cara, o Hugo, eu tenho que tirar esse tempinho aqui pra falar do Hugo. O Hugo ele é aquele goleiro que ele foi completamente achincalhado no Flamengo. Ele começou como um cometa.
ele jogando muito bem, e aí ele meio que se deslumbra com tudo que ele estava alcançando em tão pouco tempo. Ele mesmo já disse que ele se deslumbrou com dinheiro, com mulheres e por aí vai, e ele se perde completamente, e a torcida do Flamengo não ajuda nem um pouco e crucifica o menino. Ele sai do Flamengo por Chaves, por empréstimo, completamente jogado pra merda, não tem outra palavra. O Hugo, ele chegou no momento mais baixo da carreira dele nessa saída do Flamengo para ir para Portugal. E quando ele chega no Chaves, ele roda a chavinha. Ele evoluiu tanto tecnicamente, não tanto tecnicamente eu diria, né, mas porque a técnica dele aqui no Brasil já era extremamente apurada. Ele é um goleiro fisicamente, com reflexo, alto, ele é muito bom. Fisicamente ele é muito bom, mas aqui no Brasil faltava o mental dele. E em Portugal ele desenvolveu isso. Cara, eu não vou aqui pagar de gato mestre, né? Eu não vi muitos jogos dele no Chaves, só que eu vi o jogo do Chaves contra o Benfica, aquele jogo que ele acaba pegando 3 pênaltis. E cara, eu realmente me questionei se aquele ali era o Hugo Souza do Flamengo, porque ele teve uma partida tão consistente, fazendo tão boas defesas e ainda pegando os pênaltis, que parecia outro jogador. Ele conseguiu virar essa chavinha, como eu disse. E aí ele volta pro Flamengo ainda desacreditado, e aí chega a proposta do Corinthians depois de perder o Carlos Miguel. E você vê que o Corinthians ele tava numa situação meio dramática, né? Porque o time ele tinha perdido o maior ídolo da sua história, que é o Cássio. E ele tinha segurança. Tá bom, a gente tá tranquilo, perdemos o Cássio, isso ia chegar eventualmente, só que a gente tem um Carlos Miguel. E aí o Carlos Miguel ele vem e ele sai da forma que ele sai e ele deixa meio com um buraco no coração do torcedor. Não porque o Carlos Miguel é extremamente querido, né, e nada disso. É porque você acaba perdendo 2 bons goleiros, um deles sendo um dos maiores ídolos da sua história, se não o maior, pra mim o maior. Uma faixa pequeníssima de tempo. E aí o Corinthians ele se vê meio que desamparado. E aí chega o Hugo Souza e o Ramon Dias. O Ramon Dias ele já bancou o Hugo Souza desde o primeiro jogo. E cara, o Hugo Souza ele tem 11 jogos pelo Corinthians. E nesses 11 jogos, do lado do Garro e até em algumas partidas acima do Garro, ele é o melhor jogador do Corinthians. As atuações dele, as defesas que ele faz, jogo após jogo só melhora. O Hugo ele tá sendo um completo assombro. A partida que ele fez ontem é monumental. É uma partida gigante. Assim, eu não quero fazer uma comparação direta, porque, obviamente, o Cássio ele é muito maior do que o Hugo na história do futebol. E ainda mais na história do Corinthians. Só que, pegando um exemplo, nos 12 anos que o Cássio ficou no Corinthians, ele nunca pegou 3 pênaltis seguidos numa disputa de pênaltis. Isso é pra você dimensionar o tamanho do feito do Hugo ontem. O que o Hugo fez nessas cobranças de pênalti e o que o Hugo vem fazendo nas partidas do Corinthians é absurdo. O Corinthians estaria numa situação pior no Brasileiro se não fosse o Hugo. O Corinthians não estaria na Copa do Brasil se não fosse o Hugo. E o Corinthians também não estaria na Sul-Americana se não fosse o Hugo. Cara, ele chega, ele veste a camisa, ele se identifica com a torcida. A cada defesa ele vibra, ele bate no peito. Ele vai cativando o torcedor e aquele buraco que eu falei no peito, ele vai embora. Ele é preenchido justamente pelo Hugo. O que o Hugo ele tá fazendo é, assim... Ele tá construindo meio que um palco pra talvez criar alguma história muito linda no Corinthians. Se ele decidir ficar, dependendo das coisas que ele conquistar, se o Corinthians melhorar. Cara, você chegar na última cobrança da disputa de pênaltis, né? Com o seu time sendo eliminado, você vai lá e pega. Cobrança seguinte, o Rian ele vai e isola, né? O Rian ele tava extremamente pressionado, né? Você percebe até depois da cobrança de pênalti. O total desamparo emocional dele, que ele coloca a mão no peito, ele tava nervoso, tava ansioso. E aí o Corinthians se vê na beira do precipício pela segunda vez. O Hugo ele vai lá e pega o pênalti de novo. O Bragantino ele teve basicamente 2 set points, né? E o Hugo ele salvou o Corinthians nesses 2 set points. E aí você vê o Gustavo Henrique, ele cobra no meio, né? Muito bem. Consegue deslocar o goleiro do Bragantino, que não foi bem nos pênaltis na minha opinião, né? É um goleiro mais jovem, também mais baixo, então tem que deixar evoluir. Mas ainda assim, nos pênaltis eu acho que ele não foi tão bem. Se o Corinthians não tivesse sido, de certa forma, incompetente com o André Ramalho e com o Rian, eu acho que teria passado tranquilamente. Não teria tido sofrimento. Só que toda essa situação, ela só veio pra engrandecer o Hugo. E aí ele vai lá, e cara, como se fosse roteirizado. Ele pega o último pênalti, 3 defesas seguidas para colocar o Corinthians nas quartas de final da Sul-Americana. O Corinthians ele teve na beira do precipício. Assim, a 1 centímetro de cair. O Hugo ele foi lá e tirou. A atuação que ele teve é absurda. Eu já falei isso aqui antes. É absurda. Não tem outra palavra, eu fico sem palavras para descrever isso. A única palavra que eu consigo pensar é absurda. E o que deixa isso aí só mais bonito, cara, eu tenho uma felicidade genuína de ver o que aconteceu ontem. Assim, eu sei que é meio óbvio, né, o time que eu torço. Só que eu tento trazer aqui no canal a maior imparcialidade possível.
Só que essa história do Hugo, ela me emociona tanto pelo fato de eu ser torcedor, né? Quanto pela volta por cima dele. Ele foi do ponto mais baixo possível para um ponto absurdamente alto. Ele passou pela queda, ele aprendeu com a queda, evoluiu e trabalhou para chegar onde ele está hoje. Já tem informação, né, que o Corinthians ele vai esperar só questões contratuais para contratar o Hugo, né, direto. Essas duas classificações, elas têm a mão do Hugo e rendem pro Corinthians o dinheiro que muito provavelmente vai fazer o Corinthians contratar o Hugo. Se eu não me engano, em outubro mais ou menos, é quando o contrato ele permite que o Corinthians ele faça a compra em definitivo do Hugo. Então vai ser mais ou menos nesse período que o Hugo ele vai ser definitivamente jogador do Corinthians. E cara, essa história de Hugo e Corinthians tem tudo pra ter um futuro muito bonito. É realmente um início avassalador que pode só melhorar daqui pra frente. Aí que tá, eu tenho que fazer a parte mais chata agora. O Corinthians ele tá numa situação muito delicada no brasileiro e ele vai dividir 3 frontes: Sul-Americana, Brasileiro e Copa do Brasil. Você já viu ontem uma queda física do time no segundo tempo. Me preocupa como o Corinthians ele vai tocar com esse calendário complicado. Pra mim, priorizar completamente o brasileiro e joga o time reserva na Copa do Brasil e na Sul-Americana e vê o que arranja. A prioridade pro Corinthians é ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, o Corinthians ele é um time gigantesco e ele vive de títulos. Então não pode só abdicar completamente. Por isso que eu falo, joga o time reserva, deu bom, aí mexe, coloca uns titulares e por aí vai. Só que o foco total tem que ser no Campeonato Brasileiro. Já falando um pouquinho do Bragantino, cara, você tem uma empresa que ela vem, ela basicamente salva o time, né, da situação que ele estava, consegue colocar ele em competições continentais, estabelece ele na Série A do Campeonato Brasileiro, só que é incrível a falta de ambição que o Bragantino tem. Eu acho que é uma questão de mentalidade que vem muito também da empresa da Red Bull, que tem que ser revisto, porque o time ele é estável, o trabalho do Caixinha ele é bom, só que a falta de ambição tá realmente matando esse projeto. Pequeno detalhe que eu esqueci de falar do jogo do Corinthians. Antes dos gols do Bragantino, né, você tem o real lance polêmico da partida, que é justamente um soco que o Pedro Henrique ele acabou sofrendo do jogador do Bragantino. Cara, tem tudo pra ser dado o cartão vermelho nesse lance. Você tem o braço aberto, você tem o movimento do soco, e me impressiona bastante o VAR não ter chamado. Esse é um erro claríssimo. Esse erro ele pode ter, talvez, né, gerado essa reação do Bragantino, porque se você perde um jogador de acordo com toda a circunstância da partida, eu acho que o Bragantino ele teria dado uma morrida. Só que, cara, você não chamar nesse lance é realmente preocupante e é um erro grotesco. No final, acabou não prejudicando o Corinthians, tanto assim porque o Hugo Souza ele conseguiu salvar o time. Mas é um erro que tem que ser ressaltado. Agora vamos para a maravilhosa, a Libertadores, né? Não tem jeito. Bem, primeiramente o Fluminense, ele vinha com uma desvantagem do jogo de ida contra o Grêmio e basicamente iria jogar aqui a vida, né? Porque o time já tinha sido eliminado da Copa do Brasil, tá mal no Brasileiro e passar na Libertadores traz aquele ânimo que o time ele talvez precisa para sair dessa situação ruim também no Brasileiro. O time ele veio com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Guga, André Martinelli, que conseguiu se recuperar da lesão do jogo passado, o Serna, recém-contratado, Ganso, Arias e Cauã Elias, que veio jogando muita bola. Já do lado do Grêmio, o Grêmio ele visivelmente veio para esse primeiro tempo para se defender. Aí o time veio com Marquezinho, Gustavo Martins, Gemerson e Walter Kahneman, aquela escalação com 3 zagueiros que o Renato ele vem repetindo nos jogos de Copa, João Pedro, Vila Sante, Dodi, Reinaldo, Soteldo, Pavon e Martin Braithwaite. Bem, o primeiro tempo ele começou naquele roteiro bem esperado, eu diria, né? O Fluminense ele pressionando bastante, tinha um fator Maracanã do seu lado e também o placar, né, era uma desvantagem. O time ele tinha a posse de bola, pressionava, tentava chegar pelas laterais, porém não conseguia furar muitas vezes essa defesa do Grêmio. Já pelo lado do Grêmio, o time quando ele recuperava essa bola, ele apresentava uma dificuldade absurda de também chegar no ataque, fazer esse contra-ataque e furar a defesa do Fluminense. Isso aí eu acho que foi um grande problema pro Grêmio durante todo o jogo. Já pelo lado do Fluminense, né, aquela posse de bola, aquela tentativa pela lateral, ela não rendia gol, mas rendia, por exemplo, escanteios e cruzamentos. E foi justamente no lance de escanteio que saiu o gol do Fluminense, que iria empatar o placar no agregado. O Arias, ele cobra o escanteio e, cara, aqui você tem que ressaltar a completa infantilidade, eu vou dizer, né, da defesa do Grêmio. Cara, como que você me deixa o Thiago Silva sozinho no meio da área para cabecear? É um erro juvenil, né? E aí o Fluminense ele vai com o Thiago Silva e consegue empatar o jogo logo nesse início, nesse abafo inicial. E, cara, não tem algo melhor que poderia acontecer pelo lado do Fluminense. Aí, basicamente, toda a estrutura do Grêmio, que era para contra-atacar, ela foi desfeita logo nesse início de jogo. E o Fluminense ele ganha aquele up emocional para continuar tentando atacar.
Como eu já disse, o Grêmio ele foi inerte durante esse primeiro tempo inteiro e o Fluminense ele continuava pressionando, martelando e criando chances. Principalmente usando a velocidade do Arias e também do Serna. E o Ganso ele basicamente articulando tudo isso. E aí, quando o Grêmio ele tentou sair um pouquinho mais e tentar um cruzamento de repente, você vem um lance que vai gerar o pênalti que faz o 2-0 pro Fluminense. O Fluminense ele recupera essa bola, Cauã Elias ele puxa o contra-ataque, a bola sobra pro Arias, o Arias ele vai carregando a bola, ele consegue finalizar a bola tirando o Marquezinho da jogada, o Marquezinho ainda consegue dar aquele toquinho na bola, só que a bola ainda ia morrer no gol. E aí chega, se eu não me engano, o Gustavo Martins, o defensor do Grêmio, e ele abre o braço. Assim, eu sei que é um lance complicado, mas pra mim não tem nem dúvida, é pênalti pro Fluminense. O Gustavo Martins, ele acaba abrindo o braço, intencional ou não, o braço está aberto, mesmo com o toque do Marquezinho, eu ainda acho que seria gol, então ele acaba tirando uma chance clara do Fluminense. Pênalti bem marcado, na minha humilde opinião. O Fluminense, ele tem logo esse pênalti e ele acaba fazendo o 2-0, logo nesse segundo tempo. E aí, cara, é crise total no Grêmio, o time ele continua meio apático, sem conseguir atacar nesse segundo tempo. Já pelo lado do Fluminense, o time ele ia ainda controlando o jogo e tentando sair no contra-ataque ou outro, tanto que o time ele ainda tem uma boa chance no final do primeiro tempo, só que a bola acaba indo pra fora. Bem, pra volta do segundo tempo, o Renato ele percebe realmente que o Grêmio ele tava muito mal na partida, ele decide mandar o time pra frente. Ele coloca o Cristaldo no lugar do Kahneman, que foi bem mal nas duas eliminatórias, eu acho, né? Realmente a idade chegou pro Kahneman. Ele também coloca o Gustavo Nunes. E, cara, é logo com o Gustavo Nunes que você tem realmente a primeira grande chance do Grêmio. O Grêmio ele vem construindo a jogada pela direita, a bola acaba chegando na esquerda pro Gustavo Nunes, e ele consegue finalizar rapidamente para uma boa defesa no reflexo do Fábio. E aí você já via que o Grêmio, embora toda aquela falta de ofensividade do primeiro tempo e também no início desse segundo tempo, o time ele realmente poderia, talvez numa bola bandida, encontrar esse empate. E aí você via que o Fluminense ele ainda conseguia sair no contra-ataque com uma certa tranquilidade, né? O Ganso ele inclusive consegue mandar uma bola no travessão, um toque de qualidade bizarra. Só que, como eu disse, foi no travessão e o Fluminense só teve realmente essa grande chance até o empate no agregado do Grêmio. Já pelo lado do Grêmio, o time ele vinha pressionando. Você tem mais uma boa jogada, que vem da direita com o Braithwaite, ele cruza pro meio e o Gustavo Nunes, cara, sozinho, no meio da área, sozinho. E ele não consegue finalizar direito, ele acaba mandando pra fora. E aí você vê que o Grêmio, ele, embora pressionasse, ele realmente não conseguia fazer o gol. Isso aí ia preocupando o torcedor nessa hora, né? O Reinaldo, ele cruza uma bola na área, né? Novamente o Reinaldo de falta. E, cara, o Fábio, ele é atrapalhado pelo Gemerson, sim, só que ele comete um erro grotesco, né? Ele basicamente dá um soco pra bola pra baixo e ela acaba morrendo no gol. Só que o Gemerson, como eu disse, né, ele atrapalhou o Fábio e ele tava impedido no lance. Então ficou por isso mesmo, o lance foi anulado. Só que o Grêmio, ele deu aquele up. Os jogadores do Grêmio, eles viram que eles conseguiam buscar aquele resultado. E é justamente isso que o Grêmio faz. Você tem uma jogada pela esquerda que consegue encontrar de novo o Gustavo Nunes sozinho no meio da área. Só que dessa vez, ao invés, né, dele só não conseguir chutar direito e mandar pra fora, ele faz o gol. E aí fica aquele meio que pandemônio, né? Os dois times eles ainda tendo chance, só que a partir daí o Grêmio ele começou a fechar mesmo de vez e no final do jogo o Grêmio ele não passava do meio de campo, era uma defesa completamente sólida, era ataque contra defesa, o Fluminense ele tentando achar alguma forma de fazer um gol, né? Algum chute oportuno, alguma bola bandida. Só que o Fluminense ele não conseguiu e o Grêmio se defendeu bem pelo resto da partida e aí assim a partida vai para os pênaltis. E aí você tem aquilo, né? Os torcedores do Fluminense ficam com um pouco de medo, porque dizem que o Fluminense ele também não bate tanto pênalti. E o Grêmio, a gente tem a prova de o quê? 2 semanas atrás, Grêmio-Corinthians, que o Grêmio realmente não bate muito bem pênalti. Só que logo na primeira cobrança você tem uma mudança de cenário. O Ganso ele vai pra bola, ele bate com muito preciosismo, na minha opinião, né? Desloca bastante o goleiro e acaba mandando na trave. E aí você vê que o Grêmio ele cresce. E aí você tem as próximas 2 cobranças, né? Reinaldo bate muito bem e faz o gol. Já o Thiago Silva, ele viu aquele paralelo, né? Ele contou isso depois na zona mista, né? Que ele lembrou de 2008, ele falou que ele não poderia errar de novo. A gente sabe que o Thiago Silva, ele às vezes sofre um pouco com essa questão psicológica, como foi, por exemplo, na Copa de 2014. Inclusive, muita gente cobra ele erroneamente por conta disso, né? Taxam o Thiago Silva como se ele fosse um jogador abaixo do que ele é. Só que ontem ele foi muito bem, bateu um pênalti seguro no meio. E aí você vem o Nathan Fernandes. Cara, eu defendo uma tese que jogador não pode entrar pra bater pênalti. Porque sempre que o jogador ele entra pra bater pênalti, dá errado. O jogador ele fica frio e ele bate mal e acaba perdendo. Pra mim isso é uma das maiores idiotices que você pode fazer num jogo.
E o Renato fez justamente isso com o Nathan Fernandes, né? Ele entrou, bateu o pênalti e o Fábio, né, com toda a experiência dele, não fez um bom jogo, só que foi muito bem nas cobranças de pênalti. Ele deixa aquela perninha que acaba tirando e defendendo o chute do Nathan. E aí o Fluminense ele tava de volta no jogo, né? Agora tava tudo igual. E aí você tem uma boa sequência, né, de cobranças, né? Tanto o John Kennedy quanto o Monsalve batem muito bem as suas cobranças. Chega o Lima ele também consegue deslocar muito bem o Marquezinho. E chega o Cristaldo. O Cristaldo que errou contra o Corinthians e ontem novamente errou o pênalti. Bateu, né, para uma boa defesa do Fábio, só que bateu muito mal na minha opinião. Meia altura, aquela bola que pro goleiro ela é maravilhosa. E veio o Arias, o cara que fez o gol de pênalti no tempo normal, volta, desloca o Marquezinho de novo e faz o gol de pênalti para a classificação do Fluminense. Aí, cara, eu queria fazer uma pequena crítica aqui, né? Cara, o Marquezinho, ele veio pro Brasil com essa fama de pegador de pênalti e tal, e realmente ele não consegue acertar o canto da bola. Cara, o Grêmio tá mal de goleiro, viu? Rafael Cabral, Marquezinho, então tá difícil pro lado deles. Mas no geral, essa classificação, ela ajuda bastante o Fluminense, dá aquele up na moral, embora ainda deixe o calendário um pouquinho obstruído, só que não tão obstruído quanto o do Corinthians, que eu disse mais cedo, né? E dá pro time essa moral pra tentar lutar contra o rebaixamento e também, quem sabe, conseguiu vir da Libertadores. Pro Grêmio, qualquer busca por título foi embora, né, juntamente com a classificação da Libertadores e talvez na Copa do Brasil. O time agora ele luta completamente para não cair no Brasileiro. Eu acho que agora com essa folga no calendário, o Renato ele vai conseguir trabalhar o time e vai escapar tranquilamente do rebaixamento. E a temporada do Grêmio ela acaba um tanto quanto frustrante, né? Só ganhou o campeonato estadual e vai ficar nessa luta para não rebaixar e talvez pegar um meio de tabela e quem sabe para sonhar em voltar a disputar uma Libertadores pegar uma pré, o que eu considero bem difícil. Então é isso, queria te agradecer, né, se você viu o vídeo até aqui, se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para já receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. E nos vemos no vídeo de amanhã sobre Palmeiras e Botafogo. Se liga nesse jogo porque, cara, hoje a gente vai ter um jogão de bolas 9h30 da noite no Allianz Parque, tá? Até lá.